E aí pessoal, vamos começar mais uma aula de Object Pascal para Web. Hoje eu quero continuar o nosso Ajax, para enviar Ajax por post, que não deu tempo de fazer na outra aula. Quero deixar a gente, para quem prefere, aí, o Windows configurado, configurar o servidorzinho para ele. E se tudo der certo, no finalzinho da aula a gente vai construir o nosso CGI sem estar utilizando o Lazarus. Ok? Vou falar mais sobre isso então para o final. E acho que para quem está aí mexendo com Windows é interessante já ter o servidor funcionando sem ter que ficar usando o Linux, não é? Eu vou aqui com ele mostrar para vocês. Normalmente eu uso um cara chamado Vertrigo. A página do Vertrigo é essa que eu estou exibindo aqui, ó, no endereço. Ele está hospedado lá no SourceForge. O Vertrigo é um daqueles programinhas que vem tudo junto nele. Então vem o PHP, ele vem o Apache, ele vem MySQL, né, vem tudo junto ali dele. E especialmente no Windows, que às vezes a gente tem um pouco de trabalho para configurar algumas coisas, ou às vezes a gente configura na mão e sempre falta um detalhezinho, é uma solução legal. Além do Vertrigo, claro, tem outros caras, tem o Champ, tem o AMP, cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens, mas eu costumo usar para programar com CGI quando está em Windows o Vertrigo. Até mesmo quando eu vou colocar a aplicação no cliente, para não ter que ficar mexendo demais no server dele, eu vou lá, instalo o Vertrigo, mando rodar como serviço e fechou. Deixo configurado e fica lá. É um jeito fácil de fazer, é rápido, não consome muito recurso da máquina, enfim. Você pode desabilitar, por exemplo, está trabalhando com CG, então você deixa desabilitado o PHP, não tem por que você usar. Você vai usar outro banco que não seja MySQL, também deixa desabilitado o servidor MySQL. Você pode até excluir essas aplicações que ficam dentro da pasta do Vertrigo. Você pode excluir elas e também vai economizar um pouco de espaço, se caso tenha esse problema, né? Mas você economiza espaço. Bom, o site é esse, vertrigo.sourceforge.net. Hoje o Vertrigo está aqui na versão 2.30, é a última estável. Está aqui a data, que é 25 de novembro de 2013. Pode parecer que está antigo, mas para o que a gente precisa está ótimo. O Champ provavelmente vai estar mais novo. O AMP também. Eu lembro só que o AMP, o chato dele é que você tem que ter o .NET instalado no Windows. Se você não tem, ou nem tem interesse em ter, não tem por que pegar ele só por causa disso. Pega qualquer um dos outros, o Champ ou o Vertrigo. Talvez tenham outros ainda muito melhores do que esses, tá? Eu só não conheço. O legal do Vertrigo é que tem o menuzinho dele, eu vou mostrar já para vocês, onde tem tudo meio que pronto. Você tem lá a configuração do servidor, dos serviços, pode parar um, pode parar o outro. Vem algumas ferramentas, por exemplo, o PHP-MyAdmin para trabalhar com o banco de dados MySQL, SQLite Manager para você trabalhar com o banco de dados SQLite, tudo através do navegador. Então é bem bacana. Baixou o Vertrigo, a instalação é a típica Next, Next, Finish. Não tem muito truque aí. E terminou de instalar, ele vai aparecer para a gente de cara aqui no menuzinho iniciar. E na hora de startar ele pergunta se você quer só startar normal, ou se você quer sair, você manda startar, manda iniciar ele. E ele vai ficar aparecendo aqui na barrinha perto do relógio, ó, esse cara aqui que é o Vertrigo, com esse sinalzinho aqui na frente. O sinalzinho azul, no meu caso, é porque eu só estou rodando o Vertrigo na parte de servidor web, tá? Eu não estou rodando o MySQL e o meu PHP está desabilitado. Se você colocou ele para rodar a primeira vez, esse carinha aqui tem que estar verde. Que aí o verde significa que todos os serviços estão inicializados. PHP, MySQL, o Apache, está tudo aí funcionando.
certo? Bom, botão direito aqui em cima, caso o seu apareça em vermelho, esse sinalzinho, é porque tem algum problema de configuração. Normalmente no Windows o problema de configuração é porta. Então a gente costuma trocar a porta do Vertrigo aí. Deu muito esse problema no Windows 7, no 8 eu não cheguei a testar. Mas deu muito problema de porta no Windows 7. Para trocar a configuração dele, botão direito em cima do ícone do Vertrigo. A gente vai lá em arquivos de configuração, tá aqui na mão. E vamos abrir o primeiro cara, que é o httpd.conf, configuração do próprio Apache. Vamos lá, ele já abriu. O que a gente vai procurar aqui dentro? Primeira coisa é a porta, onde eu já troquei o meu aqui para 8080. Provavelmente o de vocês vai vir na porta 80, é o padrão. Então você troca para 8080 ou a porta que você achar melhor. Não vai dar conflito aí na sua máquina. O restante do arquivo é o padrão do Apache. Então os módulos, está tudo por aqui. Inclusive o mod rewrite. Está aqui, ó. Que é para a gente trabalhar com htaccess. Então ele está descomentado aqui na frente, quer dizer que o módulo está ativo. E o restante do arquivo, algumas configurações ele omite e manda essas configurações para um arquivo separado do próprio Vertrigo para configurar. Tá vendo? Algumas configurações aqui ocultas, tal. Eu só preciso mexer nesse arquivo. Ó, ele já tem configurações de htaccess, está tudo prontinho. Deixa eu chegar onde eu preciso ir aqui, ó, no finalzinho. Deixa eu reduzir um pouco. Eu só preciso mexer nessa parte, último detalhezinho, que é esse alias module, na última linha, onde ele coloca o caminho do CGI bin. Pode ver que ele coloca aqui como padrão. Deixa eu aumentar aqui. O padrão dele é o Program Files, Apache Software Foundation, Apache 2.2, CGI bin. A gente vai trocar para C, Programs Files, Vertrigo Serve, www, CGI bin. Esse caminho aqui, Vertrigo Serve, www, é o padrão de onde vão ficar seus arquivos do servidor. Você pode trocar também, como a gente faz lá no Linux. Troca para onde você achar melhor. A facilidade de trocar ele no Vertrigo é que se uma hora você precisa acessar esse lugar, o que você vai fazer? Botão direito, lá no Vertrigo, e ele tem uma opção, ó, diretório www. A gente clica lá, ele vai abrir direto o diretório. Ó, aqui no meu só tem o CGI bin dentro dele, eu também criei na mão. Tá? E é o mesmo diretório que ele faz referência. Opa, deixa eu pegar ele aqui para comparar. Já mostro para vocês que é o mesmo diretório. Aqui. Ó. Program Files, que ele pede aqui, Vertrigo Serve, www, CGI bin, que o meu aqui já deixei criado. Correto? Então confere um de vocês, se vocês forem alterar isso daí. Estiver instalando o Vertrigo, já dá para modificar. Essa é a primeira parte de configuração dele. O que a gente vai fazer em seguida é usar um próprio arquivo do Vertrigo. Botão direito nele, config files, vertrigo.conf. E aqui nesse arquivo eu tenho o restante das configurações. Aqui eu tenho configuração do diretório inicial, o root, onde ele está, onde é o document root, onde ficam os meus arquivos. Eu posso mudar aqui para uma pasta qualquer aí na máquina, depende de como você guarda os seus projetos.
Aqui eu tenho a configuração específica do diretório, onde eu já estou marcando aqui, ó, allow override all. Lembra que é o comando que a gente precisa alterar para que o htaccess funcione. E eu estou dando permissão para ele dentro da pasta raiz do meu servidor. Se por um acaso o seu tiver como none, a gente faz como fez no Linux também. Vem aqui, troca para all, salva e reinicia o servidor. Pode dar um pause se você quiser acompanhar a configuração. E é só isso, não tem que mexer em mais nada. Configurou esses dois caras, tá beleza. Aí você vai lá no Vertrigo, botão direito em cima. Vem cá, Server, dá um Restart, ele vai reiniciar o servidor. E aí vai ficar, ficou azulzinho, beleza, está funcionando. Tá? Ah, não ficou azul, ficou vermelho, tal, ficou verde, beleza, está tudo funcionando. Se por um acaso você quer que o MySQL funcione, e ele continua dando aqui a corzinha azul ao invés do verde, então você vai lá na parte de configuração e troca o diretório não, desculpa, troca a porta onde fica o seu MySQL. A porta que ele estiver rodando, provavelmente alguém está usando a porta padrão dele, tá? Vai estar nesse arquivo my.ini, aí você troca e vê o que for melhor, se estiver usando o MySQL. Ah, mas e aí, beleza, eu tenho o Vertrigo instalado, mas eu tenho separado na minha máquina um PostgreSQL, vai rodar? Vai, normal. Também uma coisa não vai interferir na outra. Desde que não estejam usando as mesmas portas, vai rodar normal. Ah, mas aí o meu server do Vertrigo vai conseguir enxergar o meu servidor de banco de dados ao Postgre? Vai também, não tem problema nenhum. Vai depender de como você vai configurar a sua conexão lá no Lazarus. Ok? Bom, e como é que vai funcionar esse negócio, né? No Linux, o CGI ele vem sem extensão, não é? No Linux, no Mac, ele vem sem extensão nenhuma. No Windows, ele vai compilar e vai dar um .exe no final. Qualquer projeto que você fizer, ele vai dar como um finalzinho .exe. Agora, se você renomear com .cgi, ele também vai funcionar. Mas para fins de teste, você pode deixar o exe mesmo. Se você estiver usando htaccess, você vai ter que mexer no htaccess para indicar exe em vez de CGI. Tá? Mas aí no resto do projeto você não mexe mais. Você só mexe no htaccess para indicar onde está o seu CGI. Ou cria uma variável dentro lá da aplicação, enfim. Quando for gerar algum link, alguma coisa, depende de você. Uma coisa que o pessoal pergunta, mas eu gerei meu projeto no Windows, se eu renomear ele para .cgi e mandar para um servidor Linux, vai funcionar? Não. Tá, eu, pelo menos, todos os testes que eu fiz até hoje, nenhum funcionou. Sempre dava algum problema e não rodava. Então, mesmo que eu tenha que eu experimente, que eu faça testes com o meu projeto aqui no Windows, funcione bonitinho, mas para colocar no servidor Linux eu vou ter que abrir uma máquina virtual, se eu já não tiver ali instalado, que tenha lá o FreePascal, e compilar de novo o projeto para rodar em servidor Linux. É a proposta do FreePascal, não é? Então escreve uma vez e compila em qualquer lugar. Se você tiver configurado a ferramenta para fazer um cross, uma compilação cross, acredito que funcione, nunca testei, tá bom? Mas acredito que funcione. Com mais ou menos trabalho, mas talvez funcione. Então é isso, no Windows não tem grandes truques não. Configurou o servidor assim rapidinho, acho que foi muito mais rápido do que fazer no Linux. E para quem usa o Windows com frequência, ou porque gosta ou porque é obrigado, tá aí um jeito fácil de trabalhar sem ter que ficar mudando para Linux. O comportamento do projeto final que você fizer aqui com o seu CGI vai ser o mesmo comportamento no Linux, isso não vai mudar. Né? Então todas as ações que você definia, todo o código que for gerado no final, a resposta vai ser tudo igualzinho. Só tem mesmo que se preocupar em recompilar o projeto quando tiver em outra plataforma. A vantagem do Pascal hoje é que ela está disponível em mais de 20 plataformas, se eu não me engano.
né, compila para mais de 20 plataformas. Então, independente do sistema onde você está desenvolvendo, o negócio vai funcionar legal. Bom, então para a parte de Windows, é só isso, não tem grandes truques não. Eu vou fechar aqui, desligar o Windows para a gente voltar a mexer no Lazarus. Deixa ele para lá. Bom, o nosso projetinho de Lazarus que a gente estava fazendo até agora, já vimos como é que pega as coisas por get e por post, nós já misturamos get e post, nós começamos a trabalhar com templates, a gente viu até a fundo o template, inclusive templates com parâmetros, né, que aceitam tags com parâmetros, isso é muito legal, e depende da criatividade de cada um, isso vai ser muito útil. Começamos a ver o Ajax. O Ajax a gente viu também que nós temos uma obrigação em validar ele para vários navegadores. Culpa do IE, mais uma vez. Muito obrigado. E no nosso exemplo, o último item foi enviar aqui alguns parâmetros, né? A gente pegou 2 campos de formulário e enviou via Ajax para o nosso CGI. Foi aí que a gente parou com a parte de Ajax. Legal. Então, só para recapitular, deixa eu abrir ele aqui. Foi esse arquivo Ajax. Tinha aqui colocado um nome qualquer. E quando a gente clicava, ele recebia uma resposta direto por Ajax e exibia. Pô, mas a minha resposta aqui veio quebrada, né? Pô, que mancada, a resposta veio quebrada. E agora? É aquele probleminha com a nossa parte de codificação, tá bom? Isso aqui também tem como a gente alterar direto lá no Lazarus ou direto no nosso HTML para a codificação UTF-8. Não vamos esquentar a cabeça com isso agora não. Tá, mas é só um probleminha de resposta, com tratamento de acentuação. O importante é que está funcionando, ele foi lá, pega a informação, mostrou e beleza. Aí mais uma vez, pô, mas o Ajax não mostra a informação aqui na URL, mesmo por GET. De fato não mostra, mas tem aquela limitação do GET. Depende do tanto de informação que você quer mandar, ele vai te barrar. Aí, como é que eu vou mandar isso aqui por post, então? Por post, a gente é obrigado a fazer algumas alterações nesse envio do Ajax. Uma delas vai ser informar o Ajax que eu estou enviando por post e separar esses parâmetros para poder utilizar. Eu vou criar uma função nova, já tenho aqui a função meu Ajax, e eu vou criar uma função meu Ajax post no nosso arquivo ajax.html. Eu vou copiar ela toda mesmo, tá? Só para fazer uma função e deixar diferente no código, deixar separado. A minha segunda função, opa, cadê ela? Vou chamar de meu Ajax post. Meu Ajax post está aqui. Bom, o que vai mudar? A primeira coisa que vai mudar é que na hora que eu vou pegar os meus parâmetros, como eles estão aqui, vou ter que jogar esses caras numa variável. Pô, mas de que maneira que eu vou jogar? Eu vou jogar eles como se fosse o resto de URL que tem no meu get. Seria esse resto aqui, ó. Esse restinho de URL. Eu vou remover ele daqui. Deixa só eu voltar o acento. O acento não, as aspas.
Vou montar lista de parâmetros. Vou chamar aqui de params. E vou colocar aqui os parâmetros bonitinho. Só uma coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou mais precisar desse cara, ó. Não vou mais precisar do sinal de interrogação. Por que eu não vou precisar? Porque esses caras vão acabar não vindo por get. Então eu não preciso dele aqui. Aqui está ok. Então peguei aqui os parâmetros. E eu vou montar no formato de um parâmetro que vem por get. Dos parâmetros que vem por get, no caso. Colocando uma chave igual e um valor. E-comercial, nome de uma chave igual a um valor. Tem que montar eles desse jeito. Tá, mas por que eu tenho que fazer isso, né? Não tem um outro jeito e tal. Bom, eu tenho que fazer isso porque quando eu passo por post, eu tenho que informar qual é o tamanho dos parâmetros que eu estou passando. Ele vai pedir esse tipo de informação. E vai exigir um pouco mais de configuração antes de efetivamente eu mandar essas informações. Então, ó, configura o Ajax para envio via post. Vou até reduzir um pouquinho o zoom. A gente vai escrever um pouco mais hoje. Primeira coisa, ajax.set request header. Eu preciso dizer para ele qual é o tipo de header que eu estou trabalhando, né, que tipo de informação eu vou estar enviando. Então eu vou estar enviando um tipo application barra xwww form URL encoded. Esse é o tipo de cara que eu vou estar enviando. Quer dizer que eu quero que ele tenha um comportamento similar ao comportamento de um formulário. Lembra no formulário em HTML, onde a gente colocava lá, especificava qual era o método, tudo, e que só quando eu mando através de um formulário algum campo é que ele vai por post? Eu não tenho como enviar um tipo de item de formulário, um campo de formulário, sem estar utilizando o formulário. Então aqui eu falo que eu quero que ele envie um formulário, que o conteúdo que eu estou enviando vai ser como se fosse o conteúdo de um formulário codificado aqui. Beleza, essa é a primeira parte. Em seguida, ajax.set request header. Vou ter que falar qual é o tamanho da informação que eu estou enviando para ele. Content length. Aí eu vou usar aqui a variável lá em cima, params.length. Então, além de estar enviando o formulário, eu tenho que falar qual é o tamanho do conteúdo que eu estou enviando. Para isso que eu tenho a variável ali separada. Beleza. E agora, ajax.set request header connection close. Né, uma conexão fechada aqui. Tranquilo. Configurei aqui como eu vou enviar a resposta. E em seguida, na hora que eu for configurar onde ele vai buscar a resposta, eu posso trocar o parâmetro de get para post.
quase finalizado. A gente adicionou aí só mais umas 4 linhas, né, 3 de configuração, mais uma onde a gente monta os parâmetros. Alteramos uma linha aqui, um pedacinho de linha de onde ele vai buscar a resposta, trocando qual é a forma que a informação vai ser enviada. E agora aqui, quando a gente envia a requisição, ao invés de enviar nulo, eu vou trocar e vou enviar params. São os parâmetros aí que estão configurados para enviar o meu Ajax. Deixa eu subir, ver se cabe tudo aqui na tela. Aqui. Então eu fui lá, peguei as informações que eu precisava, montei a minha lista de parâmetros e os seus valores. Configurei o Ajax para enviar via post. Alterei aqui a forma como ele vai ser enviado e no final, quando eu enviar a informação, enviar a requisição, eu passo esses parâmetros também para o envio. Esse tipo de resposta tem que ser recebido como post no nosso CGI. Tá certo? E até a gente pode trocar. A gente tem um action lá chamado Ajax. Vamos também chamar um cara de Ajax Post, para a gente ter isso separado e usar como referência mais tarde, se precisar. Ajax Post, beleza. E também, para melhorar, vou colocar um link diferente. A gente tem aqui no nosso HTML, tem lá um link que chama o meu Ajax. E a função que envia por post, o nome dela é meu Ajax Post, está aqui em cima. Então eu vou trocar, aliás, vou trocar não, vou adicionar um outro cara para enviar a informação por post para mim. Vou colocar muda a página por post e o nome da função fica meu Ajax Post. Só adicionei um cara embaixo. Certo? Confere com o código de vocês se está tudo ok. Eu vou voltar um pouquinho aqui no Ajax, só para vocês darem uma olhada. Vou colocar ele todo na tela. Eu só mexi aqui dentro. Depois que eu peguei os valores, ó. E no finalzinho, quando eu envio a requisição. Legal. Agora vamos lá no Lazarus, então. E eu vou criar o Action Ajax Post. Meu projeto já está aberto. Clicou no Data Module, vamos no Action. Clicou nele para criar ações novas. Eu já tenho o método Ajax e eu disse que eu vou criar um método novo, Ajax Post. Certo? Eu vou pegar esse cara e para montar a resposta dele, eu vou pegar o que eu já tenho no meu Ajax normal. E aqui no Ajax Post, eu vou substituir o que eu preciso. Então eu já sei que não é Carry Fields. Esse cara é o Content Fields, porque está vindo por post. Tá aqui, o nome dos campos é o mesmo. Só vou marcar que eu pego os valores vindos pelo Ajax via post. O restante é igual. Tá? Também o que eu precisei mudar no meu CGI foi só do Carry Fields para Content Fields.
se refere ao conteúdo que vem de um formulário via post. Também confere. Está tudo tranquilo. Vou aqui reduzir. Vou salvar. E vou compilar. Compilou certinho. Não deu aqui um problema. Então eu posso testar. Acessei a página, só estou atualizando algumas vezes, pronto. Mostrou aqui então o meu método por post. Vamos testar se vai funcionar de primeira. O nome do cara eu vou chamar de Ajaxon. Não duvido que exista. Idade, vamos colocar aqui 43, por exemplo. E vamos mandar por post e ver o que acontece. Deu um carregando. Acredito que ele não deu resposta. O que eu fiz aqui foi só inverter a ordem, pessoal. Deixa eu colocar de maneira correta. Eu vou configurar o meu Ajax. Olha só. Essa configuração de que ele vai via post, ela vai vir depois que eu informei qual é a página que eu quero que receba essa informação. Então ele estava aqui antes do Open. E aí eu joguei essa configuração do Ajax para depois dele. Então, ok, foi só a ordem mesmo que fez diferença para ele. Os comandos estão corretos, pode conferir, foi só a ordem mesmo. Deixa eu voltar. Salvar primeiro. Vamos de novo acessar a página. Aqui. Então vamos lá. Ajaxon, idade 53. E vou enviar por post. Beleza. Agora sim, os campos de formulário foram enviados via post através do Ajax para o nosso CGI receber a informação e tratar direitinho. Ok, espero que de vocês tenha funcionado. Não teve grande truque aqui. São só algumas linhas que a gente colocou a mais para poder enviar essa informação. Ok? Então, o grande truque do Ajax que a gente viu foi só isso. Pegar a informação, juntar, normalmente enviar como pares de chave e valor. Tá? Não é o mesmo tipo de par chave e valor que um JSON, mas é uma forma como o Ajax trabalha enviando esses parâmetros. Claro que você poderia enviar, além dessa string, poderia fazer JSON igual e na frente montar sua string do JSON. Não tem problema, ele ia receber do outro lado do mesmo jeito. A gente vai fazer alguns exemplos disso mais pra frente. Enviar e receber JSON mesmo. E até aqui o nosso Ajax está finalizado. A gente já sabe então como trabalhar via GET e via POST com Ajax. Ah, tem como melhorar essa função? Tem, com certeza. Você pode fazer uma função bem mais genérica aí, que de repente tenha um callback, caso a resposta seja verdadeira ele responda de uma maneira, se a resposta for falsa ele responde de outra. Você pode criar um objeto aí em JavaScript onde você passa as configurações do seu Ajax e se não passar nenhuma ele tem as configurações padrão. Depende do seu conhecimento de JavaScript e o quanto você quer reutilizar o seu código. Então, essa parte de Ajax a gente está finalizado, certo? Uma coisa que já me perguntaram, eu também não testei, mas falaram assim, mas tem como enviar, por exemplo, uma imagem por Ajax? Ou um arquivo, alguma coisa assim? Não testei, tá? Mas talvez, se você puder pegar um arquivo que está na tela, que esteja ali com o seu
num campo para fazer upload e converter esse arquivo para base 64, você vai ter uma string, né, gigante lá que representa o arquivo, e enviar essa string via post. Na hora de receber do outro lado, se você souber qual é o tipo de arquivo, para transformar de volta essa base 64, essa string em base 64 para um arquivo, né, converter e salvar como arquivo, talvez funcione. Tá? É uma ideia bem assim, nada testada, eu nunca vi ninguém fazer. Tá? Talvez tenha algum exemplo na net, enviar arquivo via JAX com base 64, não sei. Mas para começar, se vocês quiserem fazer um teste, pode tentar usar isso com imagem primeiro, umas imagens pequenas, e depois tentar melhorar com arquivos, tipo um arquivo zip, um arquivo de alguma outra coisa. Talvez funcione aí, não sei. Tá bom? Mas a maneira de utilizar o Ajax vai ser a mesma. Você tem que se preocupar aqui nessa parte dos parâmetros de como colocar eles aqui dentro. Então, caso você tenha aí uma string onde você tenha o seu arquivo em base 64, sei lá, escreve lá, põe um parâmetro arquivo igual e depois bota aí a variável que tem a string do arquivo, né? A string em base 64 do arquivo. E na hora que chegar no CGI, você pega essa base e converte para algum tipo. Carrega do string, sei lá, como é que vocês vão fazer isso. Mas é uma ideia, talvez funcione. E se alguém fizer funcionar, por favor, me fale, que eu também quero saber. Compartilhe aí. Legal, então a gente mexeu com Windows, me propus a falar sobre isso hoje. Finalizamos a parte do Ajax. E agora eu vou resolver uma questão que já me perguntaram e é interessante, acho que para todo mundo. Hoje a gente usa o Lazarus para trabalhar com o CGI, tá? E na verdade aqui no CGI a única facilidade que ele traz para a gente é criar essas actions aqui e gerar o código de algumas coisas já meio pronto. Mas tem gente que não gosta do Lazarus ou que está tendo algum problema com ele, né, ou que realmente prefere um outro editor de texto, se sente mais confortável com outro editor. E não tem problema nenhum, é até interessante. Até se houvesse como usar só essa parte do editor do Lazarus, sem mais nada, né, sem precisar ter essas barras e tal, em cima, para mim, para programar para CGI seria ótimo. Não estou programando nada para desktop mesmo. O Lazarus é muito leve, não pesa quase nada na máquina, mas se pudesse ter algo mais leve ainda seria muito melhor. É que eu gosto mesmo é dessas facilidades do editor de ajudar a completar código, enfim. É mesmo útil, poupa bastante tempo. Agora, se por um acaso estou trabalhando remotamente e eu preciso mexer no meu projeto, ou eu realmente não quero usar o Lazarus, eu quero usar o VI, por exemplo, eu quero usar um outro editor qualquer. Como é que eu vou criar meu CGI? Como é que eu vou manter esse CGI sem ter que usar o Lazarus para fazer isso? Ou como é que eu crio um cara do zero sem precisar do Lazarus para fazer isso? Não é? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer no nosso projeto é pegar aqui nesse arquivo principal e para eliminar algumas coisas eu tenho que ter em mente quais são as minhas actions, vou até abrir de novo aqui, e como é que eu posso trabalhar com elas. Bom, eu tendo a minha lista de actions aqui, vamos aproveitar esse projeto porque ele já está aberto. Tá? Se for que é um projeto do zero vai ser mais fácil, mas vamos aproveitar esse que já está aberto. A gente tem aqui 5 actions, eu vou recriar elas sem precisar do Lazarus. Tá? Isso também vai fazer com que eu não precise mais desse web module. Pelo menos não o arquivo LFM dele. Não vou mais precisar dele. Se eu quiser sempre processar alguma coisa, eu uso aqui o próprio Lazarus para fazer. O próprio Lazarus ou o próprio editor de texto, de qualquer ele que seja, para fazer as coisas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar no meu formulário, no meu arquivo principal, desculpa, mais uma vez,
no meu arquivo principal, é informar para ele quais são as actions que essa minha aplicação vai ter. Vou até marcar aqui, ó, criando as actions. Bom, quais são essas actions que eu vou marcar aqui dentro? Primeiro, deixa eu colocar elas aqui do lado. As actions são essas aqui, que já estão criadas. Eu vou converter então esse projeto que já está pronto para eliminar a necessidade do Lazarus, tá bom? Primeira action que eu vou criar vai ser aqui, então... vou colocar outro nome para ficar melhor, né? ACT de action formulário. Esse cara vai ser do tipo TFP Web Action. Ok. São 5 actions. 2, 3, 4, 5. Todas elas vão ser do tipo TFP Web Action. Então tenho act formulário, act calculadora, action modelo, action Ajax e o action Ajax Post. Bom, preciso desses caras aqui obrigatoriamente. Estou informando que eles pertencem aqui ao meu web model. Em seguida, eu preciso criar um ponto em que eles vão ser configurados no meu CGI. Nada melhor que isso do que o próprio construtor da classe. Então eu vou setar o constructor dele, que é o createNew. Esse cara tem uns parâmetros, a owner do tipo tComponent, né? E createMode do tipo integer. E no finalzinho vou falar que esse cara override. Vou sobrescrever esse método construtor ali para baixo. Deixa eu salvar. Vou aproveitar que já está aqui, vou deixar ele bem no comecinho. Da implementação. Tá bom? O tag replace está ali, deixa ele ali mesmo. E eu vou fazer o construtor aqui. Tá aqui meu construtor, esse override só pertence ali em cima. Dá um begin end para ele, beleza. Bom, ele vai pegar faltou colocar aqui o nome da classe, desculpa. TWebModuleMain.createNew. Ele vai herdar aqui o funcionamento da classe, beleza? E agora eu vou começar a configurar os meus actions. Primeiro, vamos criar eles aqui. Criando os actions. Eu vou começar a instanciar os objetos de ação. Os nomes que eu tenho vão ser esses nomes aqui mesmo, são os meus actions. Estou colando aqui para facilitar, tá bom? Então vou ter lá o action formulário, recebe um FP Web Action ponto create e eu passo para ele actions, que já faz parte aqui do Web Model. Com os outros itens, mesma coisa. Eu vou lá, vou pegar o action calculadora,
Vou dar um tfp webAction.create e passo actions. E vou fazer isso para quantos actions eu tiver na minha aplicação. 1, 2, 10 ou 500, eu tenho que criar todos os objetos para poder trabalhar. Ok? Beleza. Depois que eu criei os actions, o que eu tenho que fazer? Tenho que dar os nomes para eles. Nomeando. Posso até aumentar um pouquinho mais o zoom aqui. Nomeando os actions. Esses nomes são esses mesmos nomes que já aparecem aqui do lado. Tá? Vão ser os nomes que a gente vai usar quando precisar chamar qualquer uma dessas ações. Hoje a gente já não chama lá por formulário, calculadora, modelo, Ajax, Ajax Post, como a gente acabou de fazer. Então esses nomes eu vou definir aqui. Então eu vou ter formulário.name recebe formulário. Action calculadora ponto name recebe, opa, 2 pontos igual, recebe calculadora. E vou fazer assim, um por um. Action modelo ponto name 2 pontos igual modelo. Tá, mais uma vez a gente está aqui configurando as nossas actions a partir de algumas que já existem para eliminar o uso do Lazarus, a necessidade dele pelo menos em seguida. Esse cara é o Ajax, action Ajax post ponto name vou colocar aqui Ajax post 1, 2, 3, 4, 5, estão todos os caras aqui. Legal. Bom, então eu criei os objetos, eu nomeei eles para que sejam encontrados, assim quando eu precisar chamar na URL. E agora eu vou conectar os sinais. Que sinais? Vou conectar os eventos deles. Conectando os eventos. Legal. Quais são os eventos? Vamos pegar esses caras aqui, vou até aproveitar. Opa. Os eventos vão ser todas aquelas ações que eles já estão realizando. A gente já tem isso pronto, vamos aproveitar. Então, o onRequest desse cara, ele vai receber uma referência ao formulário request. Beleza. Aí eu vou ter para os outros, por exemplo, calculadora. Eu vou dizer que o calculadora, o onRequest dela, vai responder o calculadora request. Mesma coisa para o modelo. O modelo vai lá, ele vai responder ao modelo request. O Ajax vai responder ao Ajax request. E o Ajax post ao Ajax post request. Pronto. Até aqui eu tenho os actions todos configurados. Então, sempre que eu precisar adicionar mais um action, eu vou ter que ir lá em cima, criar esse action aqui dentro do meu WebModule e depois, na hora que eu crio o WebModule, eu tenho que configurar esse cara. Vou ter que criar o objeto, vou ter que dar um name para ele e vou ter que configurar o evento para que ele possa estar respondendo quando for chamado. Legal. Terminou? Não, falta só mais um detalhe. O último detalhe é lá na inicialização. Vamos lá para baixo. Aqui, ó, quando ele está registrando
o módulo que é HTTP. Bom, o que eu vou fazer? Esse é o que ele faz por padrão. E o que eu vou pedir para que ele faça é que ele configure diretamente a minha classe. Aqui, TWebModuleMain, e passo um parâmetro true para ele. Dessa maneira, ele passa a registrar diretamente o meu módulo, sem que eu precise depois dele criado, né? Onde é que está esse cara criado? Ele está lá para cima, onde ele busca o LFM. Vamos achar ele aqui, ó. Inclui o resource do LFM, não preciso mais dele, ó, // e beleza. Está comentado esse cara. Vamos salvar tudo isso e vamos mandar rodar. Se não errei nada, para ele rodar na boa. Opa, aqui só faltou ter um name na frente, deixa eu tirar. Isso que dá Ctrl+C, Ctrl+V, eu não recomendo para ninguém, mas acaba fazendo. Pronto, salvei de novo. Compilou direitinho. E pronto. Está compilado. O que eu vou fazer para testar? Vou fechar o meu projeto. Dar um Close Project. E vou abrir de novo. Vamos lá, eu tenho ele aqui, CGI Bin. Projeto LPI. Antes de abrir esse cara, olha o LFM aqui, tá vendo? Ele continua existindo, porque eu não apaguei. Então eu vou lá apagar esse cara primeiro. Vamos lá. Site CGI Bin, projeto. Então eu continuo aqui com o projeto. O LFM está aqui. Vou excluir esse cara. Beleza, ele já sumiu aqui de cima também, não preciso mais dele. Certo. Deixa eu minimizar esse cara aqui. E vou mandar abrir. Beleza. Só ele abriu o meu projeto, não reclamou de nada, nem de ninguém. Está compilando numa boa. Então, a partir desse momento, eu já não preciso mais do Lazarus para construir meu CGI. Eu só preciso do FreePascal para compilar ele depois. Não preciso de mais nada. Vamos fazer um teste? Saber se realmente está precisando só do FreePascal? Vou voltar aqui no terminal. E aí, vamos chamar o FreePascal por aqui. fpc projeto.lpi. Opa, desculpa, projeto.lpr. É ele que eu vou chamar para compilar. Foi, olha só. Realizou o projeto, compilou bonitinho. Tá aí, não preciso mais do Lazarus agora para ter que compilar esse projeto. Posso daqui em diante desenvolver todo o meu projeto no bloco de notas, né, sei lá, qualquer editor aí que vocês gostem, não obrigatoriamente usando o Lazarus. Então posso acessar remotamente. Se você costuma hospedar o seu projeto num servidor remoto que tem acesso por SSH ou por VNC, que seja, e mesmo por VNC você não queira ficar abrindo o Lazarus, agora você abre só um terminal, um editor mais leve, programa o que precisar, depois compila. Ok? Não precisa mais do Lazarus aqui. Ah, mas e se eu quiser deixar essa linha do FreePascal mais completa, né? Vou ter que toda vez digitar? Aí depende de você criar um arquivo de shell que vá fazer isso para você. Se tiver no Mac, no FreeBSD ou no Linux, você pode criar lá um arquivo .sh, onde você chama o FPC
né, o Free Pascal, e passa os parâmetros que você quer e o nome do seu projeto. Se você tiver no Windows, você pode criar lá um arquivinho .cmd e passar também nele os parâmetros, e quando precisar você só chama ele compila e boa. Se der erro, ele vai dar erro aqui no terminal mesmo. Você não vai ser muito prejudicado, tá? Lê coisa no terminal e lê a saída nas mensagens do Lazarus, vai dar na mesma. Ele vai indicar as linhas do mesmo jeito. E é isso, galera. Acho que por hoje a aula foi um pouco mais light, eu acredito. Mas deu para usar algumas ideias diferentes. Finalizar a parte de Ajax, então. Para quem está usando o Windows vai poder usar ele mais tranquilamente, sem depender tanto da máquina Linux. Agora que pode configurar o servidorzinho, rodar tudo por lá. E para quem não está afim de usar o Lazarus, ou não pode, por qualquer motivo que seja, também agora já facilitou. Já pode executar o seu projeto sem depender do Lazarus para estar trabalhando. Então, ok? Então, por hoje é isso. Obrigado, pessoal, mais uma vez. E até a próxima aula. Até mais.